Bom, eu tô finalizando então. Esse é o terceiro vídeo dessa série que eu tô fazendo, tá bom? Eu tô explicando então que eu peguei aqui, ó, um esboço que tá lá no site Esboçando Ideias, que é um post do presbítero André Sanches. Achei interessante, por quê? 5 dicas bíblicas para enfrentar e vencer as mais difíceis perdas da vida. Bom, eu já falei já falei o 2, já falei o 3, né? Já falei 1, 2 e 3, agora eu vou falar o 4 e o 5. O 4 e 5 é não abandonar a fé nunca. Nunca abandonarmos a fé. Nunca abandonarmos a fé. Nunca abandonarmos a fé. Nunca. Nunca. Se a fé roubou, se a fé sumiu da sua vida, você não estava tendo fé para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado no dia de hoje, então tem que ser já revestido de fé hoje. Todos que precisam ser revestidos de fé, que sejam revestidos cheios de fé, revestidos de fé, transbordando fé, fé por dentro, fé por fora, fé cobrindo, fé restaurando. Fé é o que vai fazer-nos, é a fé que vai fazer-nos avançar para aquilo que nós e aquilo que Deus tem para a nossa vida nos dias de hoje. Então, Deus tem algo para a nossa vida. Então, nós temos que apegarmos à fé e falar, olha, em nome de Jesus e para a glória de Deus, nós vamos enfrentar o que tiver que enfrentar. Por quê? Porque não é na força do braço, não é na força do braço, né? Tem que ser o quê? Não é por força, nem mesmo poder, mas é pelo Espírito Santo. Amém? É pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Seres viventes, mas cheios do Espírito Santo de Deus, vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa casa. Então, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de fé, cheios de homens viventes, mas cheios do Espírito Santo de Deus, fortalecidos no seu interior, no nosso interior, no seu interior, para vivermos aquilo que Deus tem nesse tempo para a nossa vida. Amém? Então, o que nós temos que nos apegar nisso, né? Não pode nunca abandonar a fé. O apóstolo Paulo, né, em 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É isso. Nós temos que guardar, combater o bom combate, como Paulo falou, completar a carreira e guardar isso está em 2 Timóteo, tá? No final da vida dele, ele pode dizer isso. E que todos nós, você vai viver 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, o tempo que você for viver, você vai, no final da sua vida, quando tudo tiver de Deus completando na sua vida, você vai declarar isso. Como o apóstolo Paulo declarou, você vai declarar também. Lá em 2 Timóteo está relatado isso. Combati o bom combate, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É isso que nós vamos dizer. Você vai viver 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, e você vai dizer: combati o bom combate, guardei a carreira,
completei a carreira, guardei a fé. Corrigindo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem que guardar a fé. Pode estar difícil, aí nós não podemos olhar para a dificuldade. Nós precisamos achar a habilidade para passar por essas situações. Vem de quem? Vem de Deus. Essas habilidades para passar, a capacidade para passar, a superação, o renovo, a restauração. Tem muitas pessoas, eu tenho visto, muitas pessoas se dedicando mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, de isolamento e tudo mais. Muitas pessoas se superando, e nós vamos nos superar nesse tempo agora, para glorificarmos o nome do Senhor. Então eu vou passar aqui e fechar 5 dicas então. Quinta dica, não se isolar. E esse texto me chamou a atenção. Ali, esse texto está em 1 Reis 19. Aí, aqui fala de Elias. Aí entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes daqui, Elias? Bom, Elias tinha enfrentado aí os profetas de Baal. Tinha enfrentado os profetas de Baal. E Deus tinha dado êxito para Elias, para o profeta Elias, nessa peleja, nessa batalha. Foi uma grande demonstração do poder de Deus através da vida de Elias. Elias desafiou os profetas de Baal. O negócio foi tão forte que na época a Jezabel se levantou contra o profeta Elias. Quem é esse profeta que veio afrontar os deuses deles? Na época, Elias correu para a caverna. Depois de ter tido uma grande vitória, Elias foi para a caverna porque Jezabel resolveu matá-lo. E você vê que por pouco tempo a pessoa esquece quem é Deus. Às vezes a gente esquece. Teve uma vitória ontem, teve uma vitória agora. Nós só estamos de pé. Nós só estamos de pé nesse ano porque é Deus guardando o mundo. É Deus dando oportunidade para o mundo, para nós, para a igreja, para todos nós termos então comportamentos diferentes do que vínhamos tendo. Então, em nome de Jesus, é isso que vai acontecer na sua vida. 5 dicas então ficam aí para você, para eu, para todos nós, para as nossas famílias, empresas, negócio, meditarmos nisso. 5 dicas bíblicas para enfrentar e vencer as mais difíceis perdas da vida. É difícil? A perda é difícil quando a gente se esquece que Jesus já morreu na cruz por nós. Jesus já morreu na cruz por nós, já se fez maldito. Mas pastor Robert, então por que eu estou passando por isso? Mas pastor Robert, por que veio a morte? Olha, tem um ciclo para as coisas acontecerem. Tem um ciclo, tem um tempo para as coisas acontecerem. A pessoa nasce, é bebezinha, tá lá no barriga da mãe, aquela coisa toda, não é? Aí nasce e cresce e aí vai. Tem um tempo para as coisas acontecerem. Tem um tempo para as coisas acontecerem. É isso que nós precisamos aceitar isso e entendermos e aceitarmos isso e vivermos então, para ter vitória contra isso, é passando pela luta dando glória a Deus. É passando pela luta glorificando ao nome do Senhor Jesus. Eu estou de pé nesse ano de 2020, não é pela minha força humana, mas é pela força de Deus. É Deus que tem me sustentado. Então no nosso dia a dia, nós temos que declarar isso. Eu só estou de pé porque Deus tem me sustentado. Se Deus não estivesse sustentando, se Deus, é óbvio, mas é a verdade. E isso nós temos que guardar dentro de nós, dentro do coração, dentro da mente e no coração. Guardar a palavra,
só estamos de pé, só estamos vivos porque o Deus vivo que está no comando de todas as coisas tem nos sustentado, tem dado a ordem aos anjos dele a nosso respeito, para nos guardar, para guardar nossa casa, nossa família e o nosso lar, né? Só estamos de pé por causa disso. Então, vamos nos lembrar, e quando estivermos passando pelo deserto, ou por qualquer situação, ou às vezes Deus quer amadurecer-nos, Deus quer nos fazer crescer, não é? Deus quer nos amadurecer, nos fazer crescer. Então nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos dar bons frutos ainda esse ano de 2020 ainda, para a glória de Deus, porque quando a coisa tá difícil, é aí que o Deus do impossível entra, quando nós humanamente falamos, não dá. Pastor Robert, não dá para nós, seres humanos, mas para o Deus vivo dá. E Ele é que dá a última palavra, é Ele, Deus, que está no comando de todas as coisas. Quando o profeta Elias sofreu aquela ameaça de Jezabel, Deus estava no controle de todas as coisas. E Deus vai lá na Deus vai lá na caverna e chama o profeta Elias. Ei, o que tá fazendo aí, Elias? Tá com medo do que, Elias? E Deus está falando aí para você, para nós, tá com medo do quê? Foi você que enfrentou aqueles 400 e quase 500 profetas de Baal? Foi você? Não foi, Elias. Não foi, Robert. Não foi, gente. Brasil, Sampa, mundo. Não foi. Foi Deus que usou a vida de Elias para derrotar aqueles profetas de Baal, né? Então, mesmo que seja essa proporção, um profeta para 500 profetas de Baal, né? Mas Deus vai nos dar a vitória. Vamos deixar o joelho ficar, né? Não vamos esmorecer, não vamos perder a fé. Vamos nos apegar em Deus no dia de hoje, nessa noite, nessa madrugada, quando você estiver escutando e ouvindo isso. Opa, glória a Deus, é Deus que faz todas as coisas, é Deus que nos livra de todo o mal, de todo. Mesmo que a proporção seja essa, um profeta de Deus para 500 profetas, quase 500 profetas, né, de Baal, mas Deus deu a vitória ali. E isso é muito forte, é algo para nós meditarmos e levarmos para a nossa vida, para levarmos para a nossa casa, para a nossa família, né? E falar para a nossa família, falar na empresa, falar onde for. Olha, existe um Deus e Ele está no controle de todas as coisas. E Ele, Deus, não vai permitir que laços de morte fiquem na sua casa, na sua família, não vai permitir. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus, Deus não vai permitir que os laços de morte fiquem no meio da sua casa, da sua família. Mas vamos nos apegar em Deus e dar a Deus a honra que nós temos que dar. Fiquem na paz, Deus abençoe. Grandes ensinamentos esse daqui. Estou terminando, o pastor Robert está passando. Obrigado, Deus é fiel e vai continuar sendo fiel em todas as coisas. Agradeço a Deus, louvo ao Deus vivo e por tudo, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, todos aí. Um abraço à família, um abraço à empresa, para o Brasil, para São Paulo, para aquilo que se cumpra na vida do Brasil, aquilo que Deus tem, porque isso é de Deus, né? Então, ter alguém que é temente a Deus no controle, então isso é de Deus. Nós não podemos ir contra isso, tá bom? Temos que aceitar e confiar em Deus. Temos que aceitar e confiar em Deus, porque Deus que está no controle de todas as coisas. Glória a Deus pelo Brasil, glória a Deus pelo estado de São Paulo, glória a Deus pela cidade de São Paulo. Que todos sejam, as famílias sejam abençoadas, as empresas sejam abençoadas, as vidas sejam
abençoadas agora, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe. Obrigado. Logo, logo tem mais. Fica ligado.